Muito boa noite, meu nome é Rafael. Vou estar postando uma meditação na Palavra de Deus que se encontra lá em Romanos 8, verso 1, onde o apóstolo Paulo, que escreveu as cartas aos Romanos, o tema ele foca na salvação e a ação do Espírito Santo e na certeza da sua salvação. E ainda destaca que nós, com Cristo, somos mais que vencedores. O tema também ele aborda a superação do pecado e a esperança na futura glória de Deus em nossa salvação. Verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do mundo. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o que pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui está se referindo a nós homens, servos e servas do Senhor. Nós que estamos em Cristo Jesus, não devemos andar pelas coisas carnais, mas procurar a viver no Espírito. Porque aqui o apóstolo Paulo está falando que aquele que anda segundo a carne, né, ele não está agradando a vontade de Deus, está dando espaço para as coisas desse mundo, que são carnais, para o pecado, até para a própria morte espiritual. Mas que nós, como povo de Deus, servos e servas, venhamos andar segundo a vontade de Deus, venhamos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar segundo a vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus a cada dia, buscando e conhecendo a graça do Senhor, buscando a viver com uma vida de retidão, uma vida pautada na palavra do Senhor, uma vida com Deus, na oração, no jejum, vivendo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, segundo o que Deus tem preparado para mim e para você. Viver a vontade de Deus é viver no propósito e no plano que Deus tem preparado para mim e para você. Ah, mas eu tenho dado espaço mais para as coisas do mundo, para as coisas carnais. Eu tenho deixado as coisas espirituais de lado. Eu tenho deixado de jejuar, de ler a Bíblia, de orar. Eu faço o convite para você se consertar com Deus, largar as vontades carnais, porque Deus ele condena aquele que busca os próprios desejos, os desejos carnais, que é estar fazendo tudo que Deus não se agrada, que é bebendo, se prostituindo, e dentre outros pecados. Eu convido a você a abandonar todas as práticas e viver numa vida plena, uma vida de comunhão, uma vida de salvação, uma vida de liberdade. Que não sejamos escravos da nossa carne, mas que nós venhamos viver em total liberdade, em total comunhão com Deus, viver na constância, viver uma vida plena de comunhão, que venhamos ter comunhão com Deus, para que andemos no Espírito, porque aquele que se inclina à carne é a morte. Porque a inclinação da carne é a morte. Se nós se inclinamos para a carne, não obedecemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, não temos ouvido a voz do Senhor, nós se inclinamos para a carne. E quando nós se inclinamos, vem a morte. Mas a morte do que, Rafael? A morte espiritual. Nós vamos perdendo a constância, nós não lemos mais a Bíblia, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos. Nós esfriamos na fé, quando nós se inclinamos para as coisas deste mundo da carne. Mas hoje é um alerta.
para você e para mim se inclinar para as coisas do Espírito, porque aquele que se inclina para o Espírito é a vida e paz em vida. Tem vida com abundância, meu irmão. Tem vida com abundância, meu irmão. Deus não deixa faltar nada. Quando nós começamos a fazer aquilo que o Senhor tem proposto no nosso coração, que é a vontade dEle, a glória dEle vem, o Espírito dEle se revela, a glória dEle se manifesta. E que nós venhamos procurar agradar a vontade de Deus, deixando as coisas da carne. Mas como que eu faço para... Como que eu faço para abandonar os desejos carnais? Orando, jejuando, tendo um tempo de conversa com Deus, de oração. Ah, mas é tão difícil. Não é difícil não. Começa 5 minutos. Uma oração de 5 minutos, depois você vai se empolgando para 10, para 15, para 20, meia hora, 1 hora, 2 horas. Todo dia, meu irmão, minha irmã. É todo dia. Nós vamos começando a pegar gosto com a oração, com a leitura, com a consagração. É de pouco em pouco. É quando nós paramos de alimentar a nossa carne e alimentamos o nosso espírito. A mesa está posta, a mesa está cheia, a mesa está farta. Mas aquele que tem lugar, aquele que vai ter espaço na mesa, para se sentar na mesa, é aquele que dá, é aquele que ouve a voz do Senhor, é aquele que se posiciona e começa a fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós começamos a desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então é necessário nós abandonarmos as práticas carnais e começar a se inclinar para as coisas que são do Espírito. Aqui eu não li até o verso 14, mas eu vou ler. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, são filhos. Meu irmão, nós somos filhos, minha irmã. Você é filha. Você pode estar à mesa do Pai. Você tem lugar na mesa para você. Tem uma mesa farta e próspera te esperando. Tem uma mesa próspera para você, meu irmão, te esperando. Jesus está convidando. Vem, eu tenho uma mesa farta, abundante, preparada para você. Você é filho, você é filha. Ainda fala aqui interessante, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, porque clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, porque somos filhos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Certo, com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nada se compara com a glória que há de ser revelada, com o banquete celestial, com a glória celestial que está sendo preparada, um lugar que já foi preparado para mim e para você. Mas nós só teremos espaço nesse banquete celestial se nós obedecermos à voz de Deus. Saia da escravidão, saia da corrupção e viva a liberdade, porque Deus tem a liberdade de glória para os filhos de Deus. Jesus está voltando, Ele tem um espaço para você na mesa. Jesus, Ele quer você no banquete. Ele quer ver eu no banquete. Tem um banquete que já foi preparado. Desse banquete só vai desfrutar quem verdadeiramente escolher o Senhor, obedecer e começar a se inclinar para as coisas que são espirituais, abandonando a carne, as práticas e os desejos pecaminosos. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.